Olá, meus irmãos, boa tarde a todos, graça e paz. Eu quero agradecer pelo convite de mais uma vez estar com vocês, agradecer a pastora Eliane, agradecer ao bispo Paulo Rangel. É uma alegria estar compartilhando com vocês mais uma porção da palavra de Deus. E o meu desafio hoje é falar um pouquinho de um tema sobre o dia da Bíblia, sobre a celebração da Bíblia. Eu quero dar continuidade a um tema que o bispo Bruno Roberto iniciou no ano anterior e que trata do analfabetismo bíblico. Então, em alguns minutos nós vamos tratar desse tema. Eu quero convidar você a compartilhar comigo aí e levar isso para a sua igreja e desafiar a sua igreja para que possamos crescer e vencer esse analfabetismo bíblico. O tema, então, da minha palestra é Analfabetismo Bíblico, Perigos, Consequências e Enfrentamento. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, a gente precisa entender o que é analfabetismo bíblico, né? Enquanto analfabetismo literal é alguém que não sabe ler e escrever, ao analfabetismo funcional é alguém que, apesar de saber ler letras, palavras, não consegue entender a ideia que está por trás, não consegue captar o conceito que está sendo apresentado, não consegue refletir sobre aquilo. O analfabetismo bíblico representa aquela pessoa que, apesar de algumas vezes ler a Bíblia, não consegue entender a Bíblia, está cada vez mais distante da Bíblia e, com isso, não consegue falar dos personagens bíblicos, das histórias bíblicas, de uma teologia bíblica mais ampla. E, por favor, não estou falando aqui que tem que ser teólogo para isso, não é isso. É ter a noção bíblica, da história bíblica, dos temas bíblicos. Então, a pessoa que não consegue falar sobre isso é hoje considerada uma pessoa analfabeta, biblicamente falando. Tá? Vamos em frente. A pergunta que alguns fazem quando nós trazemos esse tema é: será que o analfabetismo bíblico existe mesmo? E aí a gente vai captando uma fala ou outra, por exemplo, já igrejas, pessoas que falavam, vamos abrir no livro de Zedequias, a viúva de Naim. Naim era um lugar, uma cidade, uma vila, ou era uma pessoa? Era a viúva esposa do Naim, ou a viúva do vilarejo, da região de Naim? Né? Alguns perguntam, Judas traiu Jesus e ainda escreveu um livro que está na Bíblia, como que pode? Né? As pessoas não conseguem falar quais são as 12 tribos de Israel, o nome dos 12 apóstolos, não conseguem falar 5 dos 10 mandamentos, não sabem quantos livros tem a Bíblia, não sabem quais livros pertencem à Bíblia. Então veja que esse realmente é um desafio que nós temos nos dias atuais como igreja, como ministros da palavra do Senhor. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, sigo a mesma lógica do bispo Bruno Roberto, que comentou na palestra dele do ano anterior. Nós temos a pesquisa dos Estados Unidos, pesquisas semelhantes não são feitas no Brasil, precisaríamos fazer, né? Mas essa pesquisa mostra o cenário americano, que não é muito diferente aqui do Brasil. Então, uma pesquisa realizada nos Estados Unidos constatou que 60% das pessoas, dos cristãos, não são capazes de mencionar 5 dos 10 mandamentos. 12% creem que Joana d'Arc era esposa de Noé. Não sei se confunde Noé da Arca com Joana d'Arc, né? Sinceramente não sei, mas olha que confusão. Outros acreditam, 50%, que Sodoma e Gomorra eram marido e mulher. Tá? A maioria não sabe dizer qual livro é do Antigo e qual livro é do Novo Testamento. E muitos acreditam que Billy Graham é o autor do Sermão do Monte. Veja, isso é o que a fé na igreja americana está vivendo. A realidade da igreja americana é essa. Eu acho que uma coisa ou outra não seria semelhante ao Brasil, mas muita coisa se aproximaria. Né? Em cada 38 americanos entrevistados, apenas um conseguiu lembrar o nome de 3 profetas do Antigo Testamento. 22% dos entrevistados pensavam que realmente existisse o livro de Tomé no cânon bíblico, né?
Em uma seleção de candidatos ao pastorado de uma certa denominação, foi solicitado que um deles abrisse a Bíblia no livro de Sofonias. O candidato, sem pestanejar, disse: o livro é um texto apócrifo e só é encontrado na versão da Igreja Católica. Essa é a realidade. Né? Bom, por isso, a minha resposta à pergunta inicial é: sim, existe o analfabetismo bíblico e ele está bem presente nas nossas igrejas, ele está bem presente em muitos que exercem liderança dentro das nossas igrejas. E, infelizmente, essa é uma realidade. Tá? Você vai pegando alguns conceitos, né? O que todo mundo diz que a Bíblia diz, mas a Bíblia não diz. Né? Quantas vezes já ouvi uma fase por onde que eu te ajudarei? Não está escrito na palavra? Não, não está escrito na palavra isso. Né? Há um texto semelhante em Josué, mas não é isso. A 1000 chegarás, mas de 2000 não passará. Não está escrito. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Está na Bíblia. Não, não está na Bíblia, ainda que todo mundo diga que está na Bíblia. Né? Alguns que citam versículos que não existem. Né? O cair é do homem e o levantar é de Deus. Não estou dizendo que é uma inverdade, mas o texto bíblico não existe. O diabo veio para matar, roubar e destruir. O texto não diz isso. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. Veja, novamente, eu não estou dizendo que o conceito está errado, mas não são versículos bíblicos e muitas vezes as pessoas dizem que são. Tá? Outro aspecto do analfabetismo bíblico são versículos mal compreendidos. Quando a pessoa pega, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, então quer dizer que eu nunca posso ter falta de nada. Quando na verdade o conceito quer dizer de nada terei falta, né? E Deus é suficiente, Deus é minha porção suficiente, eu não terei falta de nada. 2 Coríntios 3,6, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, não estude a Bíblia, porque a letra mata. Mal compreendido, não é isso que o texto está dizendo, né? A letra que mata é a letra da lei, era a lei que trazia morte, que condenava, e não tinha poder de salvar. E agora o Espírito vivifica por meio de Cristo. Não é a Bíblia, não é o estudo bíblico. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem leu o 13, o 4:13, nunca leu o 11 e o 12, quando diz que pode ter escassez ou pode ter abundância. Ou seja, pode passar momentos bons, momentos ruins. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, há uma inverdade de ditados populares se afirmando que eles são bíblicos, há uma criação de versículos que não existem na Bíblia e existem versículos mal compreendidos que são apresentados também. Bom, outra questão que aparece frequentemente são perguntas que a Bíblia não se propõe a responder. Adão tinha umbigo? Com quem Caim casou? Quantos animais Noé colocou na arca? Ou seja, a gente não precisa ter resposta para esse tipo de pergunta, né? Claro, a gente consegue chegar por inferência, de forma implícita, a descobrir algumas coisas, mas essas perguntas são perguntas que a Bíblia não se propõe a responder. A Bíblia não é um livro de curiosidade. A Bíblia é mais do que isso, é a mensagem de Deus, é a palavra de Deus. E nós precisamos nos atentar para a importância dos temas que a Bíblia trata. Existem temas fundamentais e esses temas que precisam ser aprendidos. Né? Então, nós precisamos olhar para o centro teológico das Escrituras. E o analfabetismo bíblico, ele se dá de fato nessa realidade de que muitas pessoas estão presas a questões secundárias da Bíblia, a periféricos da Bíblia, a sentido oculto da Bíblia, esquecendo que o texto ali é claro, a mensagem é clara e que deve vir ao encontro dos nossos corações. Alguns dizem que existe uma falta de tempo, por isso que não lê a Bíblia, por isso que não estuda a Bíblia, por isso que não conhece. Né? O John Piper diz que, de fato, um dos grandes usos das redes sociais será provar que a falta de oração e leitura não era falta de tempo. De fato, no meu aparelho aqui, toda segunda-feira vem um aviso de quanto tempo eu gastei nas redes sociais, né? No Instagram e no WhatsApp. E, de fato, essa será uma grande prova de que nós temos tempo. Tempo é uma questão de prioridade.
Quando eu defino o que é prioridade na minha vida, eu acho tempo, eu encontro tempo para fazer aquilo. Né? Se a palavra de Deus é uma prioridade na minha vida, eu terei tempo para ler, estudar e me aprofundar nas Escrituras Sagradas. Nós precisamos valorizar o que a Bíblia nos ensina a valorizar. E a falta de tempo é apenas uma desculpa, certo? Que Deus nos dê a graça de valorizar o que para Ele é importante. Se você não definir as suas prioridades, outras pessoas vão definir. Defina o que é prioridade para você. Bom, a questão também é que nós encontramos tempo para as coisas que gostamos. Eu gosto de futebol e eu encontro tempo para assistir 1h30, 2 horas, 3 horas de futebol por semana. As redes sociais, as plataformas de streaming estão aí, Netflix, Amazon Prime e assim por diante, e as pessoas assistem às séries constantemente. Né? As pessoas gastam tempo com as novelas, as pessoas gastam tempo discutindo horas e horas pessoalmente, ou pela internet, ou em portais de notícia sobre política, e não tem tempo, dizem não ter tempo para estudar a palavra de Deus. É muito tempo para tudo e pouco tempo para a Bíblia. Nós precisamos, de fato, mudar essa realidade. Outro desafio é o tempo que nós estamos vivendo, porque as pessoas querem buscar conhecimento bíblico na arte e entretenimento na igreja. Veja, eu já recebi pessoas na minha igreja que falaram assim, pastor, eu não sabia que na história bíblica existia tal personagem ou acontecia tal fato. Eu falei, mas não existe. Não, pastor, eu vi lá na novela da Record, existe sim. E eu falo, não, a novela da Record inventou, aumentou. Eu não estou dizendo que a novela é boa ou ruim, ou os filmes bíblicos são bons ou ruins, mas é que, junto às histórias bíblicas, existe um enredo, histórias que são inseridas e que não fazem parte do texto bíblico originalmente falando. Então, veja, as pessoas querem buscar conhecimento bíblico no cinema, na TV, na novela da Record. Enquanto isso, as pessoas não vão para a escola bíblica dominical. Enquanto isso, as pessoas não aguentam um sermão de 40, 50 minutos. E a concorrência é injusta, minha gente. A concorrência é injusta. Porque de fato, as pessoas enchem a cabeça de futilidades durante a semana, horas e horas de séries, horas e horas de entretenimento, horas e horas de comédia, horas e horas de futebol, e aí não conseguem gastar 1, 2 horas ouvindo uma pregação e assistindo um estudo bíblico semanal. É uma triste realidade, por isso o analfabetismo bíblico tem dominado a realidade da igreja cristã. Então nós temos um excesso de entretenimento e uma impaciência com o público, excesso de coisas a fazer e uma escassez de estudo bíblico. Nós precisamos inverter essa lógica. E eu creio que Deus nos chamou como igreja, como ministros da palavra, para resistir a essas coisas que esse tempo tem nos oferecido e mostrar a importância da igreja se voltar para as Escrituras. Eu não acredito numa reforma como a que ocorreu há 500 anos, num movimento tão intenso como ocorreu há 500 anos, mas eu acredito que nas nossas igrejas locais nós podemos levar os membros, os discípulos de Jesus a amarem a sua palavra e a se engajarem com ela. Eu gosto muito de lembrar da história de Lutero. Lutero foi um analfabeto bíblico, mesmo tendo crescido num lar cristão, devoto. Ele, até os 20 anos, ele não tinha lido a Bíblia, não conhecia a Bíblia. A sua conversão se deu dentro de um trauma, dentro de uma tempestade, onde ele fez uma promessa que se saísse salvo daquela tempestade, ele se tornaria um monge. Ele se tornou um monge sem conhecer as Escrituras como deveria. E por isso mesmo ele entrava em conflito com a sua fé. Né? Ele tinha medo da Bíblia, ele tinha medo do Deus da Bíblia, ele achava que Deus era um Deus vingativo. Né? E quando ele estava reclamando lá para o seu tutor, Johann Staupitz, e esse Johann Staupitz recomenda Lutero para que vá ler a Bíblia e que se torne um professor de Bíblia. Lutero acha que isso vai ser a desgraça da vida dele.
né? Mas foi lendo a Bíblia que Lutero encontrou o Evangelho, encontrou Romanos 1,17, entendeu o poder de Deus, a graça, o Evangelho de Cristo Jesus, e isso fez com que Lutero depois traduzisse, pregasse, ensinasse e tivesse a Bíblia como base de tudo que ele fazia, como um meio de transformação para todas as coisas. E é isso que nós precisamos. Pessoas e uma sociedade que estão distantes das Escrituras precisam ter um encontro com a palavra de Deus, precisam acalmar os seus medos, precisam confiar mais em Deus, para que, a partir desse relacionamento, possa crescer nas Escrituras e crescer na fé. Quais são as consequências de um analfabetismo bíblico? Nós temos muitos perigos aí pela frente, né? Primeiro, a fragilidade diante das heresias. As heresias são disseminadas nas músicas cristãs, nos pregadores do YouTube, nos púlpitos em geral no Brasil, muito se tem de heresia, né? É, é, Infelizmente, nós estamos vivendo tempos muito difíceis nesse sentido, né? Infelizmente. Grandes pregadores com milhares de seguidores estão ensinando algumas coisas bíblicas misturadas com coisas que são inverdades, que são falsas. E a heresia vem para destruir. Então, quando a igreja ela é analfabeta, biblicamente falando, ela é frágil diante das heresias. Quando não existe uma compreensão correta da verdade de Deus, da forma de Deus trabalhar, do controle de Deus, da soberania de Deus, as pessoas fazem questionamentos infundados. Se Deus é bom, por que ele permite o mal? Por que Deus permitiu a doença? Sabe? São questionamentos que muitas vezes, no momento de crise emocional, existencial, de aflição, eles vêm a nós. Mas quando nós nos submetemos às Escrituras, nós entendemos: opa, peraí, não é bem assim. Tem um Deus que está no controle da minha vida. Tem um Deus que está escrevendo a história, que começou em Gênesis, vai terminar em Apocalipse, e a história vai caminhar para o seu propósito, né? A história não está dando voltas cíclicas, ela não caminha para um caos, a história caminha para o fim que Deus já determinou. E esse fim é a vitória de Cristo, já decretada na cruz, e a vitória do seu povo, da sua igreja e de todos que pertencem a esse povo, né? Muitas pessoas, por não terem o conhecimento bíblico necessário, entram em rebeldias em situações difíceis, abandonam as igrejas, largam o ministério, não confiam mais em Deus. Veja, reflexo de uma falta de um conhecimento bíblico, de um relacionamento mais aprofundado com Deus, de conhecer mais quem é o Deus da palavra, né? As pessoas se sentem inseguras porque não sabem em quem confiar. E assim vão vivendo de uma forma que a falta de fé ela é bem presente. A fé parece que é legal quando ela é ouvida numa pregação, quando ela é estimulada, mas na hora, no dia a dia, as pessoas vivem inseguras, porque não entenderam o propósito da sua existência, né? Crises na família, com casamento, com filhos, enfim, brigas e conflitos que estão vindo na família, porque não conhecem a palavra de Deus. Uma pregação pobre do Evangelho. Nós vivemos em muitos lugares do nosso país uma pregação pobre, um púlpito empobrecido, um púlpito raso, em que as pessoas não são alimentadas pela palavra de Deus. E isso é fruto também desse analfabetismo bíblico, em que as pessoas querem falar conceitos, clichês, palavras-chave, mas Bíblia mesmo, conteúdo bíblico, exposição da palavra, há muito pouco, né? E as pessoas estão muitas vezes dependentes de amuletos, de autoajuda, né? Dependendo de pontos de fé para poder conquistar algo, agora vai, e esquecem da vida cristã como ela deve ser de acordo com a palavra de Deus. São algumas dessas consequências que assolam a igreja de hoje. E isso, de fato, é um perigo. Jesus disse para os saduceus, um partido religioso da época, que tinham determinado, escolhido para si só o Pentateuco, ignorado o resto das Escrituras, e que não acreditavam no poder da ressurreição, que Deus poderia ressuscitar alguém. E aí Jesus disse: olha, será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras? Ou seja, as pessoas erram porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus,
mas erram porque não conhecem as Escrituras. O analfabetismo bíblico gera uma fé débil, gera uma crença herética, gera um crente morno. Nós precisamos arder o coração, fazer arder o coração como os discípulos de Emaús pela palavra de Deus. Né? Oséias 4,6, Deus afirma que o povo estava sendo destruído porque lhe faltava conhecimento. Então, o conhecimento leva à destruição. Bom, diante disso, como nós podemos enfrentar o analfabetismo bíblico? Vamos ver algumas opções que nós temos aqui. Primeiro, nós precisamos entender que a educação bíblica, ela não é uma responsabilidade apenas da igreja ou diretamente da igreja. O ensino bíblico, o ensino da fé é algo que se aprende em casa. Ler a Bíblia é algo que a gente aprende com os nossos pais. Então, nós precisamos educar a igreja para que o ensino bíblico ocorra em casa. A realidade é que muitas pessoas não leem a Bíblia em casa, não leem a Bíblia em família. E isso tem levado a um analfabetismo bíblico significativo. Olha Deuteronômio 6,9. Deus falando, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se. Também as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ou seja, a lei era algo dada por Deus? Claro que era, mas era algo que tinha que estar no coração e visivelmente dentro de casa. Tinha que olhar e lembrar, tinha que ensinar aos filhos, falar com os filhos, falar com o cônjuge, assentado, andando, deitando, levantando, onde estiver, marcando lugares, pedagogicamente falando, que apontem para a palavra de Deus. Então, a educação bíblica começa em casa. Nós queremos muitas vezes que os nossos filhos sejam bons profissionais, casem com a pessoa correta, tenham um sucesso financeiro, mas esquecemos de ensinar a educação bíblica, de levá-los a compreender a palavra de Deus. Salmo de Asaf, Salmo 78, versos 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ou seja, a Bíblia, ela nos fala do que Deus é e o que ele faz. Então, o salmista está dizendo, o que nós temos ouvido, o que nós aprendemos, nós precisamos compartilhar, contar à geração vindoura. E isso nós fazemos com os nossos filhos. Os nossos filhos podem ter uma boa escola, podem ter uma doutrina correta, mas eles precisam ouvir da boca dos pais qual é a vontade de Deus, quais são as histórias bíblicas, e aplicando isso no dia a dia, no testemunho, na vivência. Assim nós teremos uma família que é, de fato, educada nas Escrituras Sagradas. Provérbios 22:6, ensine a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Muito bem, então, o ensino bíblico para vencermos o analfabetismo é uma responsabilidade da família. Nós precisamos, como pais, ensinar os nossos filhos. Nós precisamos ter um ambiente dentro de casa onde se compartilhe a palavra de Deus. Nós precisamos dedicar tempo na educação bíblica, tempo na educação cristã. Nós precisamos investir o mesmo tempo que gastamos com séries, com entretenimento, com futebol, com outras coisas, na educação. Precisamos dedicar tempo. Nós precisamos contar histórias bíblicas. As pessoas não conhecem mais as principais histórias das Escrituras. Nós precisamos contar essas histórias. Nós precisamos ter conversa com os filhos, diálogo, compartilhamento com os filhos. Nós precisamos investir em bons materiais bíblicos. Gente, um lanche hoje, num fast food, é 30, 40 reais. Gente, uma pizza em família é 200 reais, sabe? 150, sei lá, alguma coisa assim. Depende do tamanho da família, obviamente, né? E se come muito, mas a gente investe dinheiro em comida, a gente investe dinheiro muitas vezes nas férias, nós investimos dinheiro em aparelhos de smartphone caríssimos e às vezes não queremos investir em uma boa Bíblia para os filhos, para o casal, uma boa Bíblia de estudo. Nós precisamos investir em bons materiais bíblicos. Nós precisamos também viver os valores bíblicos, porque quando nós vivemos, isso vai falar mais alto.
Como alguém já disse, se não me engano foi Billy Graham, nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Muitas pessoas podem até não chegar à Bíblia, mas vão ler a nossa vida, nossos vizinhos, nossos familiares. Por isso nós precisamos da palavra de Deus na nossa família, na nossa casa. O outro aspecto é que a educação bíblica, ela é fortalecida, então, na igreja. Ela começa em casa e ela se fortalece na igreja. Claro, a igreja é um locus, é um lugar especial onde a palavra de Deus deve ser ensinada. Nós temos que fugir dessa proposta sedutora de fazer do culto um espetáculo, um show. E veja, eu não estou dizendo que não deve ter boa música, boa estrutura, boa iluminação. Não, 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 não é isso. Isso é secundário, mas é importante, deve estar. Mas a gente tem que fazer com que tudo na igreja seja um ensino da palavra de Deus. Que as músicas cantadas não seja porque estão na moda, não é porque agora todo mundo está cantando, é porque elas ensinam, elas transmitem a verdade de Deus. As pregações não podem ser apenas pregações voltadas para satisfazer as necessidades das pessoas. Eu não estou dizendo que isso seja totalmente errado, afinal nós precisamos entender as necessidades das pessoas que frequentam as nossas igrejas, mas eu digo que nós precisamos pregar fielmente a palavra exorta, a palavra tem doutrina, mas a palavra também traz consolo, traz esperança. Ou seja, quando eu tenho o que Paulo diz aos presbíteros de Éfeso, todo o desígnio de Deus, todo o ensino de Deus, eu não vou correr o risco de só doutrinar. Eu vou levar consolo, vou levar exortação, vou levar doutrina, vou levar esperança. Eu vou levar toda a palavra de Deus. Então, a igreja precisa cuidar disso, né? Olha o que Paulo estava pregando, né? E Lucas registra isso em Atos 17, e as pessoas conferiam o que Paulo pregava. Ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Ou seja, a igreja de Bereia não aceitava qualquer tipo de ensino. Ela ouvia o Paulo pregando e ela ia confirmar se aquilo que Paulo estava pregando era verdade ou não. Então, nós precisamos da mesma fidelidade a Deus nas Escrituras. Colossenses 3,16, Paulo diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Quando a palavra habita em nós, habita na igreja de Cristo, o que ela gera? Instrução mútua, aconselhamento mútuo em toda sabedoria. A sabedoria que vem de Deus, a sabedoria celestial, a sabedoria da palavra, nos leva ao que mais? A louvar a Deus com os salmos. Olha, veja que o louvor que Paulo sugere são louvores com fundamentação bíblica, com gratidão no coração, porque quando nós entendemos quem Deus é e que nós somos, resta-nos a viver com gratidão no coração por tudo que ele tem feito. Paulo instrui ao jovem Timóteo, ao jovem pastor Timóteo, possivelmente pastor em Éfeso: olha, Timóteo, até que eu chegue aí, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Então, Paulo está ensinando a igreja, ao pastor da igreja, que deve haver leitura pública das Escrituras no culto, que deve ter exortação. O exortação aqui é ensino, é doutrina, é consolo, né? E deve ter ensino bíblico. Ou seja, você lê o texto, você exorta o povo e você ensina o povo. Nós precisamos resgatar isso na pregação. Eu tenho uma certa dificuldade com quem diz, não, pregação é pregação, estudo é estudo. Eu sei que, didaticamente falando, são aspectos diferentes. Entretanto, em termos de conteúdo, são similares. Toda pregação deve ser um ensino fiel das Escrituras. E todo ensino, toda aula deve ser uma pregação fiel do Evangelho. Né? Termos diferentes, didaticamente, podem ser apresentados de forma diferente, mas em termos de conteúdo, o que está em foco é a palavra de Deus. Bom, sendo assim,
Como nós podemos entender e praticar isso? Nós precisamos valorizar o nosso ensino bíblico e sistemático. Nós precisamos valorizar a EBD. Nós precisamos dinamizar os estudos bíblicos na EBD, ou em outros momentos que se façam, ou nas células. Nós precisamos ter um compromisso com o ensino bíblico e sistematizado. Nós precisamos olhar para o tempo de hoje, os desafios de hoje, os temas de hoje, e trazer esses temas à luz das Escrituras e responder aos anseios da sociedade de hoje. E isso acontece quando nós valorizamos a palavra de Deus. Nós precisamos de um uso de material bíblico apropriado. E aqui quero reforçar a questão dos materiais que a Sociedade Bíblica tem e disponibiliza à igreja, sem tendência doutrinária, várias Bíblias de estudo que podem apoiar, manual bíblico, introdução à Bíblia, vários materiais que vão levar o leitor a conhecer mais a palavra de Deus, a se interessar mais pela palavra de Deus e aprofundar a sua pesquisa do ensino bíblico. Né? Materiais infantis que incentivam o engajamento, a leitura e a participação das crianças. Nós precisamos cantar, ler e pregar a Bíblia no culto. Gente, parece que o que eu estou falando é algo ilógico, pastor. Já espera que a igreja faça isso. Sim, se espera que a igreja faça isso. Mas eu já participei de cultos em que a Bíblia não foi lida, nem na hora da pregação. Eu já participei de cultos em que as músicas eram egocêntricas, para si, não para Deus. Eu já participei de culto em que a pregação, o pregador leu o texto como desculpa, foi embora do texto, nunca mais voltou para o texto. Nós precisamos valorizar músicas que exponham a Bíblia, leituras que tenham compromisso com o texto bíblico, que leiam capítulos, que leiam textos maiores e pregações que valorizem a Bíblia. Claro, precisamos usar os recursos bíblicos disponíveis que nós temos. Temos tantos recursos, tantas imagens, temos mídias, temos filmes, temos tantas coisas. Nós podemos usar esses recursos bíblicos. Nós precisamos fortalecer as grandes doutrinas bíblicas. O que é a igreja? Quem é Deus? Quem é Cristo? Quem é o Espírito? A volta de Cristo. Ou seja, temas fundamentais que fortalecem a fé e que muitas vezes as pessoas não têm a mínima ideia. Né? Nós vivemos um tempo do desigrejamento aí. Por quê? Porque as pessoas não entenderam o que é igreja. Nós vivemos um tempo em que as pessoas não entendem quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quais são as ações de cada um deles, que são três pessoas distintas, e confundem, né? Nós vivemos um tempo de uma fraqueza, de uma doutrina rasa. Nós precisamos valorizar o ensino da doutrina bíblica. E, claro, incentivar que as pessoas leiam a Bíblia individualmente, em casa, sabe? Crie programas de leitura bíblica. Nós aqui da Sociedade Bíblica podemos mandar um certificado de leitura bíblica para a sua igreja, sabe? Comece agora, em janeiro do próximo ano, um programa de leitura bíblica na sua igreja, nos cultos, na minha igreja, particularmente, eu vou falar que o que eu fazia, esse ano não fiz na minha igreja local, mas fiz até o ano anterior. Nós lemos a Bíblia juntos, temos grupos no WhatsApp de leitura bíblica, são 3 grupos, com várias pessoas, e nos cultos, a leitura do dia é lida publicamente. Então, nós precisamos incentivar a leitura bíblica, a leitura para que as pessoas possam aprender e a valorizar a leitura em casa. Bom, que o analfabetismo bíblico ele se converta em dedicação para sermos a resposta a uma geração totalmente perdida. Essa geração, ela está realmente focada em estratégias e métodos, e isso não é ruim, mas ela está esquecendo de se voltar para o básico do Evangelho, a leitura bíblica, a oração, a evangelização, a santificação. Que Deus nos ajude. E para que consigamos isso, nós precisamos da palavra de Deus. A Bíblia é a fonte de conhecimento que transforma nossas atitudes e potencializa, de fato, nossos dons e talentos. A Bíblia é uma fonte inesgotável para tudo que nós precisamos na vida, para o que as pessoas precisam de resposta. A Bíblia é essa resposta. Por isso, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Que Deus nos dê graça para isso, né? Que Deus nos ajude nisso. Termino incentivando que você, como ministro, como crente em Jesus, possa incentivar aqueles que estão próximos a você a valorizar a palavra de Deus e a viver essa palavra que transforma a vida das pessoas. Agora, eu termino
falando um pouquinho dessa obra, até a pedido da pastora Eliane, Bíblia, Palavra de Deus na História. É um livro de 400 páginas em que eu falo da história da Bíblia, toda ela. Uma forma de nós valorizarmos a Bíblia, é claro, é conhecendo a história que marcou o país, que marcou os cristãos, e a Bíblia é um livro fantástico, vale a pena você conhecer a história da palavra de Deus. Esse livro, ele é fruto de uma pesquisa de doutorado, e ele traz vários momentos da história do povo de Israel, de Jesus, dos apóstolos, da igreja primitiva, dos pais da igreja, dos reformadores, dos movimentos de avivamento, enfim, são momentos significativos na história. E também a história da Bíblia no nosso país, como a Bíblia chegou aqui ao nosso país. Esse livro custa R$ 70, você pode me procurar pelo Instagram, e eu posso lhe apresentar e lhe enviar esse livro. Tá? E esse aqui também é uma teologia bíblica de missões, um aspecto bíblico. Eu vou discorrendo de Gênesis a Apocalipse para mostrar a importância da missão que Deus nos deu e qual deve ser a ação cristã da igreja, do crente no mundo. Então, começo lá no Pentateuco e vou até Apocalipse, discorrendo na Bíblia o que é a missão e como nós podemos realizar. Esse aqui custa R$ 50, também pode me procurar, tá certo? E agora eu gostaria de convidar você a orar comigo, para que a igreja que cada um de nós pastoreia, ou a igreja que cada um de nós frequenta, ou a igreja onde cada um de nós exerce a liderança de alguma forma, que a nossa igreja seja um lugar de conhecimento, de crescimento bíblico, e que esse conhecimento não seja teórico apenas, mas seja um conhecimento que gera vida, que gera salvação, que gera prática. Tornai-vos, pois, praticantes, e não mero ouvintes da palavra, enganando-vos a vós mesmos, como diz Tiago, capítulo 1, versículo 22. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Vamos orar? Senhor, nós reconhecemos as nossas limitações, reconhecemos que precisamos do Senhor, precisamos da Tua palavra, precisamos amar mais a Tua palavra, e reconhecemos que a nossa geração tem vivido um analfabetismo bíblico, tem vivido uma fé enfraquecida, mas cremos, Senhor, que o Senhor pode mudar isso. Aviva-nos, Senhor. E avivamento não é apenas movimento, ele pode até gerar um movimento, mas avivamento é comprometimento, avivamento é amar mais e ler mais a tua palavra, avivamento é santificação, avivamento é a prática da tua palavra. Ah, Senhor, ajuda-nos em nossas igrejas, em nossas casas, que tenhamos, Senhor, a sabedoria do céu para mudar aquilo que precisa ser mudado. E que a nossa casa, o nosso casamento, a nossa igreja, a nossa família sejam conhecidos e reconhecidos por amarem a tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. E em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe vocês. Mais uma vez, muito obrigado pelo privilégio de estar mais uma vez aqui com todos. Espero que essa palavra alcance seu coração e possa lhe ajudar na sua caminhada de fé. Um abraço. Deus abençoe a vocês em nome de Jesus.